Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a light novel pelos meios oficiais. Capítulo 33. Terceiro andar. O concerto do preto e branco. Kismel se ofereceu para teleportar nós dois com sua magia élfica, ou melhor dizendo, com seu encanto élfico, a um local próximo à cidade principal, mas Asuna e eu recusamos com gratidão. Nós atravessamos o desfiladeiro, ainda preenchido com a névoa após nascer do sol, e logo entramos na profunda floresta que constituía a maior parte do terceiro andar. Eu me virei para olhar o acampamento onde passamos as últimas 15 horas e vislumbrei suas bandeiras ondulantes. Só mais alguns metros adentrando a floresta e elas já ficariam não visíveis para nós. Provavelmente, Asuna tinha as mesmas preocupações que eu em sua mente. Nós podemos voltar, não é? Podemos, eu acho. Deve de alguma forma ficar marcado em nossos mapas. Eu acho. E deve de alguma forma. Ela agora pareceu ainda mais cética. Abri minha janela de menu e toquei na opção de abrir o mapa. A maior parte da floresta das brumas ondulantes que compunha a metade sul do andar estava esmaecido, com apenas as rotas percorridas estando visíveis, mas os locais nos quais visitamos, como a saída da escada do andar anterior, a caverna da aranha-rainha e o acampamento dos elfos negros, estavam todos marcados por pontos, então seríamos capazes de alcançá-los novamente sem perder nada, eu espero. Primeiro, partimos para o pavilhão da escada através da qual chegamos a este andar. Isso exigia caminhar pela floresta sem uma rota certa, é claro, mas não era o principal motivo do sentimento de preocupação em nossos corações. Estávamos sem a nossa talentosa NPC guia, o mob da guarda real, a elfa negra de Elite Kismel. Isso fez com que começássemos a nos sentir solitários e vulneráveis. Eu estava me perguntando se talvez devêssemos ter esperado alguns dias para voltar à cidade e ficar aqui fazendo quests com Kismel. De repente, Asuna falou, com sua voz tão fraca quanto os meus pensamentos. Ei, sobre Kismel. Mas suas palavras sumiram antes que ela pudesse transformá-las em uma pergunta clara. Eu olhei para a usuária de rapieira, cujo capuz estava puxado para trás. O sorriso fugaz em seus lábios parecia estar contendo uma série de emoções diferentes. Não podemos continuar contando com ela dessa forma. Teremos que dizer adeus a Kismel algum dia. Isso é verdade, eu concordei, então abri minhas mãos. Além disso, meu conhecimento de Bitter não nos ajuda em relação a Kismel. Desde que você derrotou aquele elfo da floresta na batalha de antes, estivemos em um caminho de quest na qual eu nunca fiz. Não tente agir como se somente eu tivesse feito tudo isso. Olha, só estou dizendo mesmo. É como se 80% do dano fosse todo seu. Um som irregular veio da floresta à frente e eu parei de repente segurando meu braço. Asuna assumiu uma postura de luta e se concentrou. Pequenos sons de murmúrios ficaram cada vez mais altos. Alguns segundos depois, uma silhueta apareceu fora da baixa e espessa névoa flutuante. Não era um humano, mas um insetoide, não, um mamífero. Havia 5 tipos de criaturas baseadas em animais nesta floresta, mas apenas um deles se parecia assim. Peguei minha Unreal Blade mais 8 e dei uma breve explicação. Isso é um lobo. Não tem nenhum ataque especialmente irritante, mas vai uivar para chamar reforços da mesma espécie quando perder metade de seu HP. Então quando o indicador de sua barra ficar amarelo, use Sword Skills para finalizá-lo rápido. Entendi, ela respondeu. Desembainhei minha espada. A forma que estava além da névoa de repente começou a correr, como se estivesse sendo atraído por aquele grosso metal em minha mão. A juba amarela brilhante da cabeça às costas e focinho longo e delgado marcavam-no como o inimigo contra o qual me lembrava de ter lutado no beta, Lobo que Ruge. Eu era o alvo do lobo, então Asuna se tornou um suporte fora de alcance da fera. A besta ficou tensa e atacou como uma investida.
Este golpe de salto veio quase em vertical e o jogador simplesmente tentando se proteger contra o corpo de quase 2 metros que o lobo possuía, certamente conseguiria empurrá-lo para trás, isso caso o jogador não sofresse de um status queda e acabasse sendo mordido logo em seguida. As melhores escolhas eram desviar e sair do caminho de seu salto ou revidar com uma sword skill, mas skills antiaéreas as quais iam de baixo para cima constituíam uma fraqueza aguda da categoria das espadas de uma mão. O melhor ângulo que eu tinha atualmente era o segundo golpe da Vertical Arc, mas tornava-se extremamente difícil de posicionar com precisão, visto que o primeiro golpe falharia. Abaixei minha lâmina e me agachei ligeiramente. Observando a caída do lobo de perto, eu esperei pelo momento certo, então o saltei com todas as minhas forças. Minha perna direita pegou um efeito brilhante e meu corpo disparou como uma força invisível. O chute vertical como parte de um salto mortal para trás, skill de artes marciais, Crescent Moon, pegou o lobo bem em sua garganta, e em seguida ele voou para cima com um grito. A skill de artes marciais que aprendi com muita dor, em mais de uma maneira, com o mestre barbudo no segundo andar, era uma ferramenta incrivelmente útil de se ter. Infelizmente, ela não adicionava sua própria força aos membros do jogador, então o seu dano não poderia coincidir com o da minha espada mais 8. Apesar do golpe bem colocado ser classificado como um contra-ataque, o lobo ainda tinha cerca de 80% de sua vida restante. Eu não tinha certeza se teria tempo para prosseguir com um golpe de espada sem que o lobo já tivesse recuperado seu equilíbrio, porém queria causar mais dano para então entregar a luta a Asuna. Porém antes que o lobo e eu pousássemos, ouvi uma voz gritar: "Switch!" A usuária de rapieira entrou na luta pela direita, com sua capa fluindo atrás dela. Ela segurou sua florete de cavalaria para seu lado direito enquanto corria, iniciando um movimento para a sword skill de 2 hits, uma ferroada paralela. Eu estava um pouco preocupado que ela pudesse não estar acostumada com o peso diferente da nova arma, mas logo quando eu vi aquela luz de estrela cadente de prata novamente, um golpe mais rápido do que meus olhos poderiam seguir atingiu o lobo enquanto ele estava caindo. Com uma batida forte e satisfatória a besta voou, girando desamparadamente no ar, batendo em uma árvore distante. A barra de HP do lobo caiu vertiginosamente, por volta de 70% a 60% e foi para baixo da zona amarela. "Ops!" murmurei. Com a rapieira ainda estendida na frente dela, Asuna soltou um "uó". Imediatamente nós corremos para frente em direção a ele, mas o lobo já estava se levantando e soltou um longo uivo de sua grande garganta. Logo em seguida, mais uivos responderam de outros lugares pela floresta. Asuna parou e olhou para mim, então encolheu os ombros e alegou: "Bem, eu não sabia que 2 golpes iriam causar tanto dano." Demorou quase 10 minutos para cuidar da alcateia que se reuniu. Era sempre perigoso entrar em uma batalha prolongada com monstros capazes de convocar aliados, mas estávamos perto o suficiente do acampamento então poderíamos recuar, se fosse necessário. Pelo menos até o momento presente, a pior coisa que sofreríamos seria o desapontamento de Kismel. Nós suspiraríamos de alívio e devolveríamos nossas espadas às devidas bainhas, na hora em que o quinto e último lobo estivesse morto antes de conseguir chamar mais aliados. A Aneal Blade mais 8 teve um desempenho ainda melhor do que eu esperava, mas o verdadeiro astro foi a florete de cavalaria mais 5. Os esgrimistas viviam e morriam pelo número de ataques que podiam infligir, e cada estocada de Asuna era tão pesada quanto uma lança de 2 mãos. E ainda restavam 10 potenciais tentativas de upgrade. Estremeci ao pensar no que ela poderia fazer quando a sua rapieira estivesse totalmente upada ao máximo. A própria Asuna caminhou através das sombras manchadas das árvores, ignorando meu espanto. Ela provavelmente estava mais preocupada com a sensação e equilíbrio da rapieira do que com suas estatísticas numéricas. Ela queria aquela percepção de confiança, a paz de espírito de que poderia continuar lutando até estar satisfeita com aquela espada. Sem dúvida, esse sentimento era crucial.
Em tempos anteriores, de jogos em um monitor antes do Nervegear surgir, a forma de como o mouse e o teclado se dispõem e respondia aos comandos do jogador, eram de grande importância. Eu conhecia mais do que ninguém alguns jogadores com costume em armazenarem várias unidades de seus dispositivos favoritos, apenas no caso do fabricante parar de vendê-los, mas não pude deixar de sentir que deveria priorizar a intuição sobre a lógica numérica neste VRMMO onde estava vivendo perigosamente no momento. Ironicamente, a única prova presente para apoiar a minha suspeita era outro pressentimento, mas esse se apresentava inegável. Espere. Asuna murmurou de repente e eu quase esbarrei nela. Parei com uma pose estranha e não natural, examinando os arredores. Eu estive pensando profundamente, mas não de forma descuidada. Também não senti nenhum monstro por perto, seja visualmente ou com a audição. Não, espere, houve um estrondo de metal agudo em algum lugar distante. E aconteceu de novo e de novo. O som não estava em ritmo, mas continuou a acontecer. É um combate de espadas. Asuna perguntou virando-se para mim. Eu concordei. Isso representava a essência do Sword Art Online, os sons de batalha desse tipo não eram incomuns. O problema estava no fato que a Floresta das Brumas Ondulantes não apresentava inimigos com armas como os kobolds e tauros dos andares anteriores. As únicas possibilidades eram elfos negros e os elfos da floresta lutando, elfos lutando contra jogadores, ou o pior de todos, um PVP, player versus player. Queria acreditar que não seria a última opção. Ficava difícil imaginar as pessoas configurando e selecionando um duelo adequado nesta área perigosa, e se não fosse um duelo, não, tem que ser, obriguei-me a não pensar nisso. Vamos dar uma olhada, apenas uma olhadinha. Asuna pareceu insegura por um momento, e então respondeu, tudo bem. O alcance audível de uma batalha dependia do terreno, clima e dos tatus daqueles que ouviam, mas em qualquer caso, não era particularmente grande. Ficamos abaixados seguindo a fonte dos sons por vários minutos, então percebi flashes de luzes em meio a um bosque de árvores à frente, esse demonstrava um sinal de Sword Skills em ação. Alguns metros adiante, colocamos nossas costas contra um tronco particularmente velho de uma grande árvore. Então olhamos em volta de cada lado. A primeira coisa que notei foi um semicírculo de 5 jogadores de costas para nós. Eles usavam gibões azuis combinando com traços prateados, um sinal inconfundível da Dragon Knights de Lind. O homem de cabelo azul, comprido, preso em um rabo de cavalo puxado seguia estando no centro, esse certamente tinha que ser o Lind. Ele erguia sua espada curva gume pálido bem alto, ditando ordens, mas os sons de batalha vinham além do grupo de 5 pessoas ali paradas. Inclinei-me mais, curioso para saber quem ou o que estava lutando, e assim conseguir ver a ação mais à frente do grupo. Novamente, a primeira coisa que notei foi uma capa verde rodopiante, cabelo loiro platinado, orelhas compridas. Aquilo não era um jogador, mas sim um elfo cavaleiro da floresta, exatamente idêntico ao cavaleiro élfico sagrado da floresta o qual Asuna e eu lutamos na noite anterior. O elfo branco como a neve estava de costas para o grupo de Lind, enquanto ele travava uma batalha violenta com outra pessoa. O seu dorso estava completamente exposto, mas nenhum dos 5 fez qualquer movimento para atacar. O que significava, eles estão no meio da missão, chave de Jade. Asuna perguntou, de costas para mim. Acho que sim, e provavelmente eles ficaram do lado do elfo da floresta. O que explica o significado do elfo estar lutando. De repente eu senti um tremor na minha espinha vindo de Asuna. Ela deve ter chegado à mesma conclusão que eu. Do outro lado dos Dragon Knights e do elfo da floresta de Elite, estaria supostamente outro Dark Elven Royal Guard de pele escura e cabelo roxo, ou em outras palavras, uma segunda Kismel. Isso era possível, espera, na verdade, era inevitável. Qualquer um poderia começar esta missão de campanha, significando que a batalha entre o elfo da floresta e o elfo negro deveria estar ocorrendo a cada momento em algum lugar. Era extremamente estranho pensar em muitas Kismeus existentes de uma vez só, mas não tínhamos o direito de exigir que todos os outros jogadores evitassem essa quest.
Apenas podíamos assistir enquanto os dois elfos lutavam até a morte mútua, mas analisando agora, isso não era verdade. Eu sabia por experiência própria da possibilidade em evitar um duplo KO, para garantir que o campeão selecionado sobrevivesse. E aprendi esse fato porque estava andando com a Asuna ontem. Se fosse apenas eu sozinho, teria sido preso pelo meu conhecimento da versão beta, focado exclusivamente em me defender ao invés de derrotar o elfo da floresta. Mas Asuna levou tudo realmente a sério, usando toda a sua força para desafiar um Mob Elite muito mais forte do que ela, e venceu. Claro, Kismel deu a maior parte do dano, e eu lutei muito também, porém esse resultado não teria acontecido sem a presença de Asuna. Com isso em mente, obviamente a equipe azul de Lind sabia o que estava fazendo com esta quest. Ou Argo já havia lançado o primeiro volume do seu guia de estratégia do terceiro andar em apenas um dia, ou eles aprenderam sobre a quest por outros meios. De qualquer forma, o fato deles estarem sentados em vez de participar da luta significava que eles sabiam do acontecimento futuro e estavam justamente esperando o elfo inimigo soltar um ataque, levando o elfo amigo a realizar o auto-sacrifício para vencer a luta. O que deveríamos fazer? Mordi meu lábio em frustração. Devo entrar na briga, avisando a Lind que se eles fizessem o possível para derrotar o elfo inimigo, o sobrevivente seria um companheiro poderoso na campanha. Mas Lind desconfiava muito de mim assim como Kibao, ele realmente me ouviria. O outro fator era que se fizéssemos isso, Asuna e eu estaríamos ajudando no assassinato de uma segunda Kismel. Claro, seria um sentimentalismo sem vergonha. Nós nos aliamos a Kismel com um simples impulso e, cruelmente assassinamos o elfo da floresta. Não havia certo ou errado entre as raças élficas. Do contrário, se tivéssemos escolhido ajudar o outro elfo, por qualquer motivo que seja, teríamos matado Kismel, passado a noite na base dos elfos da floresta e feito um pacto de amizade com eles. E momentos antes, eu estava me repreendendo sobre os perigos de priorizar o sentimento sobre a lógica. Mas mordi meu lábio novamente ainda mais forte que da última vez, e então uma voz rouca soou em meu ouvido. Desculpa, mas é você que decide, Kirito-kun. O profundo conflito interno era evidente nas palavras de Asuna, por mais poucas que fossem. Ela estava lutando contra essa contradição, assim como eu estava. Droga, essas quests, murmurei para mim mesmo. Eu acabei de discutir as contradições e dilemas inerentes às quests de um MMORPG com Asuna na noite passada. Nunca poderia haver apenas um único herói em um mundo com milhares de jogadores conectados de uma vez só. Todos têm o direito de vivenciar a história como o protagonista. E isso vale ainda mais agora, por conta do jogo ter se tornado mortal, especialmente agora. Mas às vezes, diferentes jogadores, seguindo histórias alternativas se cruzam. Nós não deveríamos ter chegado tão perto de ter contato com Kibao na caverna esta manhã, ou Lind na floresta agora. Se isso acontecesse, a história perdia a consistência. Não era mais algo único. A maneira ideal de lidar com isso consistia em desaparecer misteriosamente com cada jogador ou grupo na sua própria instância, no momento em que iniciam a quest, isolada do contato com qualquer outra pessoa. Mas também se tornava impossível de gerar dezenas, se não centenas, de mapas e dungeons ao mesmo tempo. Era surpreendente o suficiente para mim o fato da base dos elfos ser uma instância. Além disso, haver muitas instâncias iriam remover todo ponto que compõe um MMO. Como você poderia partilhar de mundo MMO onde ninguém era conectado? Enquanto cerrava os dentes, a batalha entre os cavaleiros élficos aumentava sua intensidade. Baseando-se no estado de seus medidores de HP, se eu quisesse convencer Lind, não havia tempo a perder para ter uma ideia disso em minha mente. Mas, na verdade, essa não deveria ser hora para a hesitação. Preservar a integridade da história não tinha importância aqui, mas sim escapar de Saul. Eu tenho que fazer o possível para aumentar essa possibilidade. Vamos! Murmurei, e senti Asuna concordar com isso.
De repente, as posições dos cavaleiros élficos que estavam em um confronto feroz, mudaram para 90 graus, e eu vi o elfo negro bloqueado por uma capa verde até este momento. A armadura preta e roxa, sabre longo e pequeno, escudo do estilo pipa, pele escura e pálida, cabelo roxo, era exatamente igual ao de Kismet. Mas foi só isso. Azuna exclamou, meus olhos estavam arregalados em choque. O cavaleiro elfo negro, de cabelo penteado para trás, se mostrava tão alto quanto seu adversário elfo da floresta. Os braços eram protuberantes e musculosos, e o rosto apresentava uma fisionomia linda, orgulhosa e bem masculina. Enquanto eu observava surpreso, o cavaleiro elfo negro saltou para frente com força, evitando a espada longa do elfo da floresta e deslizando para cima e então pegá-lo com um golpe sólido. O cavaleiro loiro foi jogado para trás por vários metros, grunhiu e caiu. Em vez de perseguir seu oponente, o elfo negro olhou ameaçadoramente para o grupo de Lind. Seu sabre adquiriu um brilho púrpura. Lind baixou a cimitarra e ergueu o escudo. Todos os membros, se defendam. Seus 4 companheiros ergueram os escudos ou armas grandes em posições defensivas. Perdemos nossa chance de interceptar o encontro. Se disparássemos para sair das árvores, o grupo de Lind entraria em pânico e possivelmente perderiam suas posições defensivas. O elfo negro disparou como uma sword skill diretamente nos defensores fortemente agrupados. Ele deslizou para frente com o objetivo de fechar a lacuna existente e cortou mais rápido do que os olhos poderiam seguir com seu sabre, da esquerda para a direita. A cada colisão de uma luz roxa e de seus escudos, o rugido adjunto de faíscas explodia, porém nenhum deles caiu. Eu pensei que eles tinham se mantido fortes com sucesso, mas o elfo não havia terminado. Girando como um peão, ele desferiu outro golpe lateral, novamente. Esses 3 ataques juntos são uma sword skill de sabre de alto nível, chamada foice tripla. O segundo golpe derrubou a parede defensiva da equipe e o terceiro mandou todos eles para o chão. No momento em que caíram houve um barulho enorme a cerca de 6 ou 7 metros de onde Azuna e eu observávamos atrás do arvoredo. Todas as 5 barras de HP emergiram no amarelo. Eu sabia o que aconteceria a seguir, provavelmente, o acontecimento subsequente com a equipe também, mas meu pulso saiu do controle, com o suor virtual se formando nas minhas palmas. Eu podia sentir uma tensão, quase pânico dos 5 jogadores olhando para o elfo negro que se aproximava. Azuna deu um passo à frente e rapidamente estendi a mão para agarrar seu capuz. O elfo negro falou como uma voz tão afiada quanto aço. Se vocês tivessem seguido meu aviso e ido embora, isso não teria acontecido. Humanos estúpidos, aceitem a punição por suas ações. Era exatamente a mesma linha que ouvi na missão-chave de Jade durante o beta. O elfo negro segurou seu sabre com as 2 mãos acima de sua cabeça, apontando diretamente para Lind. Então Lind levantou seu escudo por impulso, mas isso não iria impedir o golpe que se aproximava. A arma do elfo começou a brilhar acompanhada por uma vibração aguda. Eu sou seu inimigo, cavaleiro de Líusula. Berrou o elfo da floresta, ficando novamente de pé e carregando a skill. Então, ele atacou com uma velocidade surpreendente, junto de sua longa espada que estava brilhando em verde. O elfo negro não conseguiu evitar a tempo. Recebeu o golpe com seu sabre e a onda de choque resultante enviou o grupo de Lind ao chão novamente. Até o tronco da árvore onde nós nos escondemos tremeu com a força da colisão. Os 2 elfos estavam em um impasse, suas lâminas rangendo, mas o elfo da floresta, cuja barra de HP se mostrava no vermelho, lentamente começou a ceder. Quando o sabre começou a cair bem diante de seus olhos, o elfo da floresta gritou: Sagrada árvore de Calizô! Conceda-me o sacramento final. Um brilho verde amarelado brilhante rompeu do peito do elfo da floresta. Quando se espalhou para cobrir todo o seu corpo, explodiu rapidamente para engolfar a área circundante. Ele fez não parecer que foi um ataque, mas a barra de HP do elfo negro rapidamente se reduziu a nada, e o elfo da floresta se esvaiu junto com ele. Ainda travados em combate, suas espadas se uniram em uma pose, e assim, os 2 cavaleiros desabaram lentamente. Cada detalhe era como eu me lembrava.
Eu tinha testemunhado essa cena 3 vezes no beta, uma vez para minha própria quest, 2 vezes enquanto ajudava um membro do grupo. Seja ficando ao lado do elfo negro ou escolhendo o elfo da floresta, o evento e os diálogos eram todos iguais. Na época, eu não tinha pensado muito nisso, apenas me convenci de ser um desenvolvimento comum, mas desta vez, parecia que tinha sido apunhalado no peito. Só consegui respirar de forma breve e ofegante, depois agarrei a ponta da capa pertencente a Asuna. Antes de perecer em partículas de luz com o elfo negro, o elfo da floresta transmitiu sua mensagem final para os Dragon Knights. Somente uma pequena bolsa de couro foi deixada para trás na grama, que Lindy estendeu a mão para pegar. Um homem empunhando uma espada grande com o nome Afner, sendo algo como o segundo em comando do grupo, sentou-se na grama e exclamou: "Uau, cara, isso foi assustador." Eu poderia lembrar vividamente dele chegando Neza por usar o dinheiro de sua espada para comprar um banquete a si mesmo. Isso foi de quando o ferreiro admitiu seus crimes após a batalha contra o boss do segundo andar. Agora parecia que ele havia sido pago como uma arma de nível semelhante. Shivata e as outras vítimas do golpe também estavam presentes no grupo. Eu não sabia os nomes dos outros 2, mas reconheci um deles. O homem à direita, segurando um mangual sem corte em uma corrente, bateu no ombro de Afner com firmeza. "Vai ficar tudo bem, Af." Esse era um evento de derrota automática. Ah, tanto faz. E você também parecia muito assustado ao meu ver, Naga. E logo você vai me falar isso. E olha só, o cursor do elfo foi de vermelho pro preto de uma vez. Eu nunca tinha visto algo assim. Sim. Isso foi insano. Com base na conversa, nenhum dos 2 parecia ser um beta tester. Nem mesmo Lindy e Shivata, que estavam falando a uma curta distância. Eu dei uma espiada no 5º membro. Ele era um homem magro, segurando uma Unreal Blade como a minha. Usava uma touca de malha parecida com correntes na cabeça, então eu não podia ver a fisionomia completa mais acima de sua boca, porém não acho que ele estava presente na batalha contra o boss do segundo andar. Eu tinha certeza de nunca tê-lo visto antes, mas havia algo assustadoramente familiar em seu jeito. Eu queria checar isso com Asuna, mas eles estavam parados a apenas 10 metros da árvore atrás da qual nos escondíamos, e não queria que eles escutassem nossos sussurros. Eu provavelmente poderia sair com uma saudação amigável e não receber um monte de espadas na minha cara, mas eles também não ficariam felizes em me ver. Esse foi um bom lugar para usar minha skill de ocultação, mas se percebessem, isso só pioraria a situação. Felizmente, eles não tinham ideia de que estávamos lá, e então, com um gesto de Lynch, os 5 se reuniram para uma conversa. Eu só conseguia pegar frases isoladas naquele tom abafado, mas comecei a entender do que o assunto se tratava. Deveria estar ao norte da floresta. Chegamos lá, então começamos as quests. O próximo destino é compartilhado com a quest da guilda, então vamos ter que seguir esse. À noite é a primeira reunião geral na cidade, então se conseguirmos estabelecer uma guilda por... eu pensei. Com base na maneira de como ele estava falando, parecia que as informações da quest vieram de um beta tester diferente e não de Argo. Suspeitei então de ser o sujeito Navon identificado com a Unreal Blade. Fiz uma nota mental para comprar informações sobre ele de Argo depois de voltarmos, então me concentrei na conversa novamente. Mas agora eles estavam falando sobre como lidar com os monstros da floresta, e eu não peguei nada digno para anotação. Eles ergueram os punhos em saudação no final da conversa, em seguida se dirigiram para o norte. Assim que o barulho de seus passos pesados desapareceu, ouvi uma voz gélida me ordenar a soltar. Eu me virei e percebi que ainda estava segurando o capuz de Asuna com força. Desculpe. Eu rapidamente a soltei, ela bufou e colocou o capuz de volta. A expressão de Asuna mudou do modo zangado para um mais questionador. O que você acha que foi isso? Eu não tinha certeza de qual parte da conversa ela estava se referindo, então encolhi os ombros. Eu não sei. Eu tinha certeza de que veríamos uma segunda versão de Kismel, mas era uma pessoa totalmente diferente. Sim. Até mesmo o elfo da floresta se revelou claramente o mesmo cara inimigo da Kismel.
Essa que é a parte estranha. Se ambos fossem diferentes, isso significaria um mecanismo no sistema configurado para gerar NPCs diferentes toda vez que o evento de luta é iniciado. Isso pelo menos faria sentido. Eu falei isso de braços cruzados. Asuna me lançou um olhar por baixo de seu capuz. Foram sempre as mesmas pessoas durante o beta. Sim. Eu apenas participei dessa batalha em particular 3 vezes, mas o elfo da floresta sempre foi um cara loiro de cabelo comprido, e o elfo negro sempre foi uma mulher de cabelo curto. É basicamente a Kismel, pelo menos na aparência. Asuna pensou na minha resposta por alguns segundos, e então balançou a cabeça. Eu suponho que não devemos afirmar nada até ter a certeza de que, pelo menos, testemunhemos esta cena mais uma vez, mas por agora, devemos começar a nos mover. A névoa está ficando cada vez mais densa. Exatamente como ela disse, a extremidade oeste do pequeno bosque já estava ficando branca. Se nós nos perdêssemos nas brumas únicas desta floresta, só teríamos uma visibilidade de 15 a 20 pés, e a taxa de encontro com mobs aumentaria. Felizmente, a escadaria que estávamos indo é em direção ao nordeste, então não precisaríamos adentrar na névoa. Certo. Eles disseram que a reunião de estratégia seria hoje à noite, então temos algum tempo. Vamos tentar evitar o combate onde puder. Afastei-me da árvore e só depois de vários passos percebi que Asuna não estava me seguindo. A usuária de rapieira estava parada e totalmente congelada ao lado da árvore, olhando para o espaço vazio onde a batalha do evento da quest acabou de acontecer. Eventualmente, se afastou dali e correu para me alcançar. Eu ia perguntar para o que ela estava olhando, mas reconsiderei. Então, nossa marcha sobre o chão escuro da floresta recomeçou. Conseguimos nos manter à frente da maré de névoa e topamos com apenas 2 monstros ao longo do caminho, então não demorou muito para que chegássemos à escadaria. A entrada sombria da passagem para o segundo andar se abria no meio do solo musgoso. Fazia menos de um dia desde que subimos aquelas escadas, mas parecia como se tivessem passado vários. Asuna olhou para a abertura, aparentemente perdida no mesmo pensamento que eu. Você não acha que o tempo flui de maneira diferente naquele acampamento dos elfos? Eu acho que nem mesmo o Nervegear pode afetar a passagem do tempo. Eu respondi sorrindo, então ela olhou para mim. Não é isso que estou dizendo. Ele pode enviar esses dados realistas para nossos centros sensoriais, então talvez possa ajustar a maneira como percebemos o tempo. É só nisso que estou me perguntando. A forma como percebemos, então, mesmo que apenas um dia realmente tenha se passado, na verdade pode ter sido 3. Isso mesmo, mas espere, esqueça que eu disse isso. Não há nenhum uso para essa função. Eu a encarei com ela em confusão. Asuna piscou algumas vezes, procurando as palavras certas, então murmurou. Eu só não quero confiar em falsas esperanças. E em um flash, eu entendi o significado de suas palavras. Ela esperava que os 39 dias nesse mundo, ou seja, em Sao, fossem um período mais curto na vida real, digamos, algo de 10 dias, ou apenas um dia. Talvez até mesmo esperasse que representassem um único segundo. Quão mais fácil seria sua vida se isso fosse verdade, mas, infelizmente, era claramente impossível para a mente e os sentidos de uma pessoa serem acelerados centenas de vezes a velocidade normal durante a imersão na tecnologia Full Dive. Não sabia o fundamental das propriedades de como um Nervegear funcionava, mas até eu poderia garantir que isso não era possível. Em vez de concordar sobre tal ideia ser uma fantasia escapista, coloquei em palavras um pensamento surgido espontaneamente no fundo do meu peito. Você disse que era tudo sobre sobreviver ao hoje. Eu sempre achei essa declaração perfeita. Nunca me ocorreu de pensar em empilhar todos os dias à medida que vou avançando. A usuária de rapieira parecia estar escolhendo as palavras com cuidado novamente. Logo depois, ela sorriu fracamente. Você é o tipo de pessoa que tem dificuldade de se sentar para estudar todos os dias. Definitivamente. Eu era do tipo que passava a noite toda estudando desesperadamente antes de uma prova, então esquecia de tudo quando a prova terminava.
Imaginei, mas suponho que mereça meus agradecimentos. Você se dedicou com toda a sua força para memorizar as coisas da versão beta de Saul. Realmente, me ajudou de inúmeras maneiras. Devo considerar isso um elogio. Claro. Agora vamos indo para a cidade principal. Não está longe, né? Sim. Basta pegar a bifurcação leste na ramificação à frente, e logo estará à vista. É chamado de 1S. Su, é alguma coisa Su, eu resmunguei devido à minha falha de memória. Asuna suspirou. Irei retirar meu elogio. Deixamos a escada para trás e caminhamos ao longo da trilha da floresta por 5 minutos até que uma parede de toras grossas apareceu, bloqueando nosso caminho. Isso me lembrou sobre a diferença entre os acampamentos e as cidades, sendo que estas últimas foram construídas com a madeira adquirida ao derrubar as árvores da floresta. O caminho foi engolido por um grande portão de ferro fundido. O som familiar movimentado de todas as cidades humanas vinha do outro lado do portão. No beta, me senti aliviado por ir da base dos elfos ao conforto da cidade. Por algum motivo, não tive essa sensação desta vez. Quando eu notei Asuna escondendo seu rosto e abaixando mais o seu capuz comprido, eu considerei tirar para fora meu disfarce de bandana favorito, mas pensei melhor quando percebi que provavelmente poucos jogadores estariam por perto a essa hora do dia. Quando chegamos ao portão, é claro que saudei os guardas com alabarda e orelhas redondas. Qual é o nome desta cidade? O NPC de rosto enrugado olhou para mim e rosnou. É a cidade de Zumfut. Obrigado. Respondi e comecei a descer a passagem em forma de túnel através do portão. Asuna observou algo com um tom irônico. Olha só, o nome nem começava com S. Você sempre pode perguntar a algum NPC para descobrir o nome. Agora a parte realmente importante é onde encontrar as coisas dentro das cidades. Nesse caso, você pode me guiar até um lugar recomendado para dormir? Claro. Algum outro pedido particular? Asuna pensou nisso de forma muito séria. Eu gostaria de dizer que quero um banho, mas estaremos de volta ao acampamento base esta noite. Contanto que as camas sejam boas, a área tranquila e tenha uma bela vista, qualquer coisa vai servir. É claro, você já adicionou tanta coisa aí que talvez nem seja possível de pensar em algo além para restringir ainda mais, resmunguei baixinho. Acontece que encontrar lugares tranquilos com uma boa visão era muito fácil em Zumfut. A própria cidade não se mostrava feita de edifícios comuns, mas nela existem 3 árvores gigantescas que se alongam até o céu como se fossem baobás monstruosas. Seus troncos tinham 30 metros de largura e mais de 60 metros de altura. As partes internas dos troncos eram escavadas em estruturas de vários andares, de modo que quanto mais você subisse, melhor seria a visão e mais distante do barulho da superfície. Quando saímos do túnel, os olhos de Asuna se arregalaram quando ela viu as enormes árvores assomando no alto. Uau, parecem arranha-céus. Por dentro também. Acho que sobe até o 20º nível deste andar. E, por aí. A vista do topo é deslumbrante, mas há apenas um problema. Qual é? Não tem elevador. Asuna disse que não se importava com isso, então eu apontei em direção à árvore à direita. Elas estavam dispostas em um triângulo. No espaço entre as 3 árvores ficava a praça do teleportador de Zumfut. Já passou um dia desde que o portal foi ativado, mas ainda havia pessoas saindo pelo portal azul, algumas vezes a cada minuto. Aqueles com equipamento inicial ou nenhum equipamento deveriam ser turistas da cidade dos começos. Eu espero que eles não se aventurem para fora da segurança das cidades, mas o fato aqui é que aqueles os quais escolheram ficar seguros o bastante na grande cidade do 1º andar, estavam se sentindo seguros o suficiente para vir visitar uma cidade do 3º andar. Isso é algo tranquilizador. A extremidade norte da praça era um ponto de encontro semicircular, como em Toubana lá embaixo, no 1º andar. Muito provavelmente esse seria o local onde ocorreria a reunião de estratégia que Lind mencionou. Nos aproximamos da árvore baoba no sudeste da praça à nossa esquerda. Uma larga escadaria subia para encontrar a entrada elevada da árvore. Ao lado, havia um quadro de avisos do tipo clássico.
pergaminho preso a uma placa plana de madeira. Bem no centro tinha um grande anúncio. Olha, a reunião de estratégia começa às 5 horas. Isso vai nos deixar com bastante tempo, Asuna murmurou. Sugeri que alugássemos um quarto antes de ter ideias de como passar o tempo. No topo da escada e através de um buraco natural no tronco, o grande salão do primeiro andar da árvore preencheu minha visão. Jogadores e NPCs tagarelavam alegremente enquanto caminhavam pelo piso de madeira, que tinha sido polido com tanto brilho que os anéis da idade da árvore se destacavam brilhantes e limpos. As paredes externas do corredor estavam alinhadas com lojas que vendiam comida, e no centro havia uma grande escada em espiral que conduzia até o teto. Uau! Asuna exclamou enquanto se aproximava das escadas, maravilhada com a forma que os degraus e corrimão se estendiam diretamente do grão. Então, tudo aqui é apenas um gigante pedaço de madeira. Deve ter sido incrivelmente difícil esculpir tudo. Fui discreto o suficiente para não apontar que tudo aqui foi gerado digitalmente e não é realmente de natureza física. Em vez disso, concordei com a cabeça e bati no corrimão com as dobras dos meus dedos. Se formos ao baobá nos fundos, tecnicamente, acho que eles o chamam de árvore teixo, você pode encontrar o prefeito perto do topo, e ele vai falar com você sobre como foi difícil entalhar isso. E lá é onde realmente você inicia a primeira quest para estabelecer uma guilda. Ah, eu me pergunto se as guildas e escultores de madeira têm alguma conexão. Essa é uma história verdadeiramente longa, mas a versão curta é que, há muito tempo, existiam 3 grupos diferentes esculpindo as 3 árvores, e no meio disso, esses grupos se metiam em brigas. Então, algum cara guerreiro/ferreiro/carpinteiro uniu toda a cidade, e em reconhecimento de sua façanha, algum rei de outro andar deu a ele o selo oficial de um líder de guilda. De qualquer forma, os descendentes desse herói foram os prefeitos de Zumfult desde então. O prefeito atual diz que o precioso selo oficial da guilda foi roubado e que o objetivo da quest para a criação de guilda é recuperá-lo para ele. Acho que você não tem interesse em coisas relacionadas à guilda, Asuna. Não no momento. Disse ela meio sem graça. Seus atraentes lábios se torceram em um sorriso de escárnio. Quero dizer, de acordo com o livro da Argo, as guildas não configuram de forma que uma certa porcentagem do dinheiro conquistado por você seja automaticamente deduzido. Se sim, isso mesmo. Na verdade, essa é uma das melhores coisas sobre o selo oficial do líder. Não estou dizendo que estou desesperada para ficar com todo o meu dinheiro. Mas não gosto desse tipo de sistema grosseiro, onde nos força a participar dessa forma. Entendo. Respondi, mas senti algo perigoso em sua resposta. Na saída das escadas do primeiro andar para o segundo andar de Aincrad, isso parecia ter ocorrido há séculos atrás, eu disse a Asuna que se alguém em quem ela confiava a convidasse para uma guilda, deveria aceitar. Pois havia um limite absoluto para o que ela poderia fazer sozinha. Eu sabia muito bem que Asuna não era o tipo de pessoa a qual jura lealdade e serviço a alguém, mas ao mesmo tempo, eu sabia de sua qualidade especial que eu não possuía. Ela tinha o talento para inspirar outros, para liderar. Era difícil imaginá-la comandando sua própria guilda, mas se ela fosse talvez um oficial de alto escalão em uma grande guilda, poderia brilhar mais do que qualquer outra pessoa. Asuna ainda seguia franzindo suas sobrancelhas. E você? Você se juntou a uma guilda no beta. Não, eu não. Murmurei, tentando evitar a sensação desagradável de ter um olhar diretamente para mim. Mas não era porque eu odiava o sistema tributário, ou não queria trabalhar sob o comando de alguém, ou alguma coisa a mais. É que... questão de eficiência? Mais uma vez, ela me deixou sem respostas. Eu levantei minhas mãos em sinal de rendição. Talvez. Sal é um MMO raro, pois é mais eficiente ganhar experiência sozinho ou com um parceiro do que com um grande grupo de 6 jogadores, pelo menos, nos primeiros estágios. No beta, tudo que me importava era o quão longe eu poderia chegar em um mês. Considerei mencionar o limite teórico de jogar solo em que estive pensando alguns momentos antes, mas não parecia ser necessário naquele momento. Entendo.
Asuna respondeu, embora eu não tivesse certeza de como ela interpretou minha resposta. Finalmente deixou que suas sobrancelhas voltassem ao normal. Asuna estava prestes a dizer algo, então reconsiderou e voltou-se para a escada, batendo as botas para mudar de assunto. Bem, vamos subir essas escadas. Você disse que a árvore tinha 20 andares? Os alojamentos custam valores diferentes dependendo do andar. Não, o único fator é o tamanho do quarto e se ela tem janelas ou não. Você obtém as melhores vistas no alto, a única diferença é quanto tempo leva para chegar até lá. Entendo. Ah, outra coisa, só para você saber, não estou apostando corrida com você para quem chega no topo primeiro. Mas eu não disse que era uma corrida. Eu protestei, mas Asuna havia pulado o corrimão da escada e já estava voando para cima. Corri atrás dela e a alcancei, mas como ela havia pego essa vantagem anterior, eu precisava correr uma distância mais longa apenas para se manter. Como a velocidade de movimento em Sao era ditada pelo peso do equipamento e pontos de agilidade, a Asuna, como uma jogadora focada em velocidade, tinha uma perna bem à frente de mim neste quesito, porque no caso, eu sou um jogador mais equilibrado. Acabei perseguindo-a até o último andar, respirando pesadamente com as mãos nos joelhos, apesar de não ter sentido em fazer isso neste jogo. Asuna observou minha angústia com frieza e desinteresse. Eu ganhei. Então, como venci, isso me dá o direito de escolher um quarto e... Isso não é justo. Você disse que não era uma corrida. E certamente não foi. Enfim, onde está o balconista? Ah, ali. Eu a encarei de má vontade enquanto ela caminhava pelo corredor espaçoso. Algo sobre essa última fala me chamou a atenção, mas ela já estava falando com o NPC tendo o menu da pousada já aberto. Normalmente, o check-in acontecia no primeiro andar, ou que era o saguão, de qualquer pousada, mas instalações maiores como esta tinham um NPC especial em cada andar. Espere, porque eu estou pensando sobre isso agora. Por alguma razão, eu me esgueirei furtivamente até onde Asuna estava examinando a lista de quartos vazios seriamente. Ela cutucou a janela quando encontrou um quarto que gostou, informou o tempo de permanência e pagou a taxa. Depois fechou a janela e virou-se para mim com um sorriso muito raro no rosto. Eu peguei um quarto bonito no lado sul. Foi um pouco caro, mas como cada um de nós paga a metade, não é tão ruim. Vamos, por aqui. Ela me empurrou para trás, pondo-me em movimento. O centro do piso circular era o corredor da escada e havia 2 círculos concêntricos de quartos nas laterais. Portanto, nenhuma sala dessa área redonda interna tinha janelas para o exterior. Naturalmente, Asuna escolheu um quarto no círculo externo. Ela apertou a maçaneta da porta que marcava 2038, se identificou como a proprietária e abriu de acordo com isso. 2 segundos depois de assistir a capa ondular pela porta aberta, decidi seguir ela. Esta foi facilmente a melhor vista que já tive em qualquer quarto. Não só era espaçoso, mas toda a parede sul se caracterizava como uma janela de vidro, o que nos dava uma visão de 60 pés de altura da floresta e indo além do perímetro externo do castelo. Asuna puxou de volta seu capuz e pressionou-se contra a janela enquanto olhava para fora, então ela girou em volta com uma explosão de excitação. Isso é incrível, Kirito-kun. Podemos ver toda a floresta das brumas ondulantes. Sua voz diminuiu de volume continuamente conforme a frase continuava, até que ela finalmente percebeu o que tinha acontecido. O sorriso congelado de Asuna sumiu, sua boca ficou tensa e um rubor vermelho começou a subir na base de seu pescoço. Ela abriu e fechou a boca 2 ou 3 vezes, olhou para a esquerda e para a direita como se procurasse alguma coisa, então pegou uma fruta de aparência estranha que havia sido deixada na mesa para decoração. Com uma forma perfeita por cima. Ela jogou a fruta diretamente na minha testa e gritou em um volume doloroso. O que você está fazendo aqui? Bem, posso ser uma pessoa descuidada e irrefletida em muitos aspectos. Mas, neste caso, senti que minha reação era justificada. Isso não é justo.
A fruta listrada de rosa e roxo era, felizmente ou infelizmente, extremamente dura, e ao invés de explodir em pedaços contra minha testa, se dividiu em duas metades limpinhas. Como estávamos na cidade, senti o impacto, mas não sofri nenhum dano. Peguei as duas metades em minhas mãos estendidas e dei uma mordida em uma delas. A polpa leitosa era crocante e agradável, com um sabor que ficava entre maçã, pera e lixa. Asuna respirou pesadamente com uma raiva latente enquanto me observava comer as frutas. Por fim, ela percebeu que a maior parte da responsabilidade pela situação atual estava sobre seus ombros e chutou o chão timidamente. Eu sinto muito. Claramente, isso não foi sua culpa. Bem, eu poderia ter dito algo quando percebi o que estava acontecendo. Respondi planejando parar por aí e assim ter alguma munição para usar contra a Asuna futuramente, mas ela ainda parecia tão desconfortável que eu tinha algo melhor a oferecer. Eu apenas segui você na porta, da mesma forma que entrei na tenda de Kismel quando estávamos lá, mas você pagou por este quarto, então eu deveria ter perguntado a você primeiro antes de tudo. Não, fui eu que arrastei você para cá. Sinto muito por jogar a fruta em você. Os efeitos faciais de Asuna finalmente se dissiparam, e ela recuperou sua expressão normal. Você disse que qualquer membro do grupo podia entrar e sair livremente de um quarto da pousada, certo? Sim. Então, como funciona o custo? Isso subtrai o dinheiro igualmente de todos. Isso depende da configuração que você insere ao alugar o quarto. Lembre-se de como lá existia um número de ocupação na janela de menu. Se for definido como 1, você paga o custo total e se forem várias pessoas, o custo é dividido. A expressão estranha em seu rosto silencioso me disse que ela estava se lembrando de ter configurado um quarto para 2. Nesse caso, minha carteira já havia sofrido a perda da metade do custo de um quarto de luxo, mas isso não era nada que eu não pudesse compensar depois. Não se preocupe, se nós dispersarmos o grupo, ainda poderei alugar meu próprio quarto, mas só se eu recuperar o custo do que já gastei aqui. Ela também não respondeu à minha sugestão meio brincalhona. Por fim, ela chegou a algum tipo de conclusão. Tudo bem. Não vamos passar a noite aqui, vamos apenas usá-lo para descansar até a reunião desta noite, certo? Bem, esse era o plano. Eu quero estar de volta ao acampamento dos Elfos Negros nesta noite. Certo, vamos deixar por isso mesmo, então. Deixar como? Bem, eu só paguei o preço na suposição de que estaríamos dividindo. Seria uma loucura gastar essa quantia sozinha, sem nem mesmo passar a noite. Asuna anunciou, então examinou o quarto em busca de camas de cada lado e apontou para a parede leste. Este será meu. E apenas para ser absolutamente clara, há uma fronteira bem aqui e ela deve ser respeitada. Ela indicou uma linha reta no meio do quarto com o dedo do pé. Em seguida, caminhou para seu território soberano e removeu sua florete de cavalaria mais 5, peitoral, capa com capuz, luvas e botas. Solta e confortável, ela se sentou na cama e olhou para mim. Vou tirar uma soneca. Você deveria descansar um pouco também. Tudo bem, eu disse. Precisávamos economizar dinheiro onde pudéssemos, precisávamos descansar quando podíamos, e passaríamos a noite no mesmo quarto, bem, tenda, Korkoff. De qualquer maneira, este não era um momento de sucumbir ao efeito dos tatus de confusão. Espere, Saul não tinha um status de efeito desse tipo. De qualquer forma, mudei-me para o meu território e removi minha Anneal Blade mais 8, casaco e a outra armadura. Quando me sentei na cama, estava de frente para a Asuna, o que parecia estranho, então rolei de volta para a posição deitada. Apropriadamente para o preço que pagamos, os travesseiros e o colchão eram macios e confortáveis, e eu senti o sono se aproximando rapidamente. Eu estava acordado desde as 2 da manhã. Depois de tudo o que passamos, ganhei uma soneca. Sobre nossa conversa anterior, Asuna disse do outro lado do quarto. Minhas pálpebras se abriram cerca de 3/4 do caminho. Que foi? Eu perguntei de volta, olhando para cima. Asuna ainda estava sentada ao lado da cama, sem as botas e com seus pés balançando. Sua resposta me pegou de surpresa.
sobre o ganho de experiência, sendo melhor com uma ou duas pessoas do que com um grupo inteiro. O que tem isso? Eu levantei minha cabeça, então lembrei que Asuna estava prestes a dizer algo na escada quando mencionei isso pela primeira vez. Mas talvez fosse apenas minha imaginação. Apenas perguntando, sozinho ou com um parceiro, qual opção é a melhor? Qual? Quer dizer o que lhe dá melhores pontos de experiência? A usuária de rapieira assentiu. Abaixei minha cabeça contra o travesseiro novamente, pisquei algumas vezes para limpar o sono, então pensei na minha resposta. Não é tão simples quanto um ou outro. A razão pela qual você não ganha tanto com um grupo cheio, é porque é realmente difícil não ter um pouco de força para desperdiçar. Você não pode encurralar um pequeno mob com 6 pessoas e se afastar descontroladamente. Se você dividir o grupo em duas metades de 3, é complicado saber quando dar um switch. Vai ser diferente quando nós adentrarmos no mapa com um monte de mobs extra grandes para lutar tudo de uma vez, embora, é claro, quanto mais pessoas você tem, mais seguro você ficará. Eu falei e então logo respondi a sua pergunta real. Seja solo ou jogar com um parceiro, é basicamente a mesma coisa. Com um grupo de 2 homens, se você puder farmar 2 vezes mais rápido do que sozinho, seu desempenho será melhor, mas isso é difícil de fazer. Você precisa ser capaz de alternar com as sword skills de um jogador com a espada diretamente para o outro. Nesse ponto, eu finalmente percebi o que Asuna estava pensando. Eu olhei para ela e nossos olhos se encontraram diretamente, então rapidamente olhei para o teto e tossi para esconder meu constrangimento. Bem, esse é o resultado ideal, contudo leva muito tempo para trabalharmos juntos sem problemas. Mas neste ponto, a segurança é mais importante do que a eficiência, então, nesse sentido, é normal que você queira ter um parceiro em vez de lutar de forma solitária. Kirito, se eu for mais um obstáculo do que uma ajuda, é melhor você me dizer. Ela anunciou, de forma clara e firme. Eu prendi minha respiração. A usuária de rapieira me olhou com uma expressão calma, em nada parecida com sua agitação de minutos atrás. Ela colocou os punhos nos joelhos e continuou. Como eu disse a você em Tobana, deixei a cidade dos começos para continuar a ser eu mesma, mas, talvez eu tenha esquecido esse sentimento, pouco a pouco com o tempo. Temos lutado lado a lado desde o nosso encontro em Urbus, mas se isso está dificultando as coisas para você ou fazendo com que seu ritmo de nivelamento caia, não é isso o que eu quero fazer. E assim, ela poderia ser ela mesma. Eu não sabia o suficiente sobre como outras pessoas pensavam para realmente entender aquelas palavras. Eu nem mesmo sabia como eu estava processando esse insano jogo da morte em que estávamos presos. Essa situação atual me assustou, é claro, e eu desejava sair daqui. Eu não queria morrer e sentia um óbvio ódio por Kayaba Akihiko por orquestrar tudo isso. Como resultado disso, eu só me concentrei em me tornar mais forte desde o dia em que o jogo começou. Eu priorizei a eficiência, reuni informações, testei minha build ideal e desisti de todo o resto. Então, o fato de que agora eu estava trabalhando com Asuna, a usuária de rapieira, era o resultado de uma decisão. Essa, por sua vez, aumentou minhas chances de sobrevivência. Não tinha outra razão para tal escolha, não havia mesmo. Você é muito forte, finalmente coloquei em palavras. Você não está me segurando nem um pouco. Na verdade, com sua nova florete de cavalaria, seu dano por segundo é maior do que o meu agora. Mas isso não se trata apenas de números de DPS. Seu equilíbrio na batalha, a execução de suas skills com a espada. Eu não estou em posição de dizer que você não é boa o suficiente. Na verdade, pelo contrário, se você decidir continuar em grupo comigo, eu é quem ficaria grato. Parecia bobo dizer essas coisas enquanto eu estava rudemente deitado na cama, mas Asuna apenas endireitou as costas, quieta e silenciosa. Eu pensei ter detectado seu corpo esguio tremendo levemente. Espere, o que essa reação significa? Mas antes que eu tivesse mais tempo para pensar, ela simplesmente disse: então, nesse caso, acho que vou ficar com você um pouco mais. Sério? Fico feliz em ouvir isso.
Parecia que realmente fizemos algum acordo bom hoje. Eu levantei minha cabeça do travesseiro, mas Asuna já estava deitada na cama firmemente em seu próprio território e rolando em direção à parede, de costas para mim. Ela sussurrou: "Bem, vou tirar uma soneca até o meio-dia. Boa noite." Está bem. Bons sonhos." Abaixei minha cabeça, me perguntando qual era o problema dela. Parecia que deveria levar algum tempo para pensar sobre as coisas, mas o João já estava me atacando novamente, e eu só tive força de vontade o suficiente para definir um alarme antes de fechar os olhos e sucumbir ao sono. Na superfície da minha mente, pequenos pensamentos surgiram como bolhas e então estouraram. Tantas coisas aconteceram neste dia. Nesse ritmo, estaremos muito ocupados limpando o terceiro andar. Acho que não é tão ruim saber que há alguém para cuidar de você. Naquele ponto, eu não tinha ideia de que apenas 7 horas depois, fatores externos além de meu controle ameaçariam dissolver o nosso grupo.